aprendendo com o passado, preparando o futuro. Não passamos pela história, nós estamos fazendo a história. Assim é o Coadvogados. É uma sociedade de advogados com vocação para o direito empresarial em todas as suas dimensões. Muito além da correta compreensão e aplicação da lei, também é necessário entender o negócio de cada cliente para prever cenários e alcançar resultados. A história dos 60 anos do CO é um pouco da história do nosso país. A história muda, mas a essência do COR não muda. Coadvogados, 60 anos. O início das atividades do escritório, 1957, também é o ano do início da construção de Brasília. Crescer e se aprimorar virou uma obrigação frente às frequentes oscilações da política nacional que repercutem na economia e no dia a dia dos nossos clientes. Seu fundador, Dr. Lauri Duval Có, formado em Direito e Contabilidade, iniciou empreendendo com maestria. Atuando na área de falências e concordatas, se tornou um dos mais renomados e reconhecidos advogados no direito falimentar. E de forma pioneira no país, investiu na informatização dos processos. Homem de visão, trouxe a sede do escritório para o bairro Moinhos de Vento, quando tudo ainda acontecia no centro da cidade. O Brasil mudou muito nestes últimos 60 anos. E é num cenário de poucas certezas que o escritório foi se especializando e se consolidando. A missão do COR é prestar serviços jurídicos de excelência em todas as áreas do direito empresarial, com criatividade, segurança e eficiência. Empresas são feitas de pessoas, e é para realizar o sonho dessas pessoas que existimos. Cada novo caso é um novo desafio, uma nova história. Depois de passar pelos anos do governo militar, o Brasil demora a encontrar seu rumo. Em 1986, começam os sucessivos planos econômicos e, com eles, a necessidade de ações revisionais bancárias, as quais movimentaram o escritório. Observando a necessidade de ampliação, o CO é credenciado número 3 pela OAB Rio Grande do Sul para treinamento de estagiários e passa a admitir advogados associados. Com a formatura do Dr. Lauri Ernesto Có, o CO amplia sua gama de atividades, preparando-se para os novos desafios do mercado. Em 1988, é promulgada uma nova Constituição, trazendo em seu bojo substanciais direitos fundamentais. Nos anos seguintes, o Dr. Lauri Ernesto Có termina suas especializações em Direito Tributário, Econômico e a Escola Superior de Magistratura, passando o escritório a atuar fortemente em outros ramos do direito. Sentindo a necessidade dos clientes no atendimento de novos ramos do direito, promovemos uma substancial ampliação, tanto em termos físico, tecnológico, como de pessoal, abrangendo também as áreas bancária, imobiliária e tributária. Valorizando a marca que representa o nome do fundador, em 1991 é obtido registro perante o INPI da marca CO para assuntos jurídicos. A dedicação, o comprometimento, o trabalho ético e a confiança se tornaram credenciais reconhecidas pelos clientes. E o escritório foi construindo esta sólida história junto ao poder público e à comunidade empresarial. Em 2006 e 2007, com a entrada de duas novas sócias, Lisiane Portucó, especialista em Direito do Trabalho, Direito Empresarial e em Gestão Empresarial, e Mariana Portucó, especialista em Direito Tributário Internacional e mestranda em Direito Concorrencial, o CO soma conhecimentos e empreendedorismo com tradição.
Percebemos que o escritório de advocacia também é uma empresa. Em razão disso, melhoramos todos os nossos processos e a nossa gestão para melhor atender os nossos clientes. O Brasil sempre foi destaque quando o assunto é tributação. Não apenas em razão das altas cargas tributárias, mas também pela forma complexa e algumas vezes inconstitucional com que os tributos são cobrados dos contribuintes. Razão pela qual os nossos clientes necessitam de um acompanhamento contínuo, o que fazemos com máxima dedicação. A carteira de clientes do CO Advogados envolve empresas de diversos portes, com diferentes necessidades e demandas. Contudo, dedica a cada um deles uma atenção personalizada e adequada ao seu perfil, o que faz com que se sintam únicos. A inovação sempre nos acompanhou. Pensar no futuro é o que nos fez chegar até aqui. Portanto, é natural que sigamos pensando nos próximos 60 anos. No ano de 2016, o Brasil entrou na maior crise econômica da história e o CO Advogados tem medido todos os esforços para que os impactos sejam os menores possíveis aos seus clientes. O que vimos hoje é a importância cada vez maior do papel dos operadores de direito na prevenção e na busca da justiça. Atualmente, as alterações na legislação trabalhista são motivação para enfrentar novos desafios. O CO projeta crescimentos e soma histórias de superação na busca das melhores soluções aos clientes. E para comemorar o 60º aniversário, o CO ampliou seu escritório e modernizou a sua marca. CO Advogados, 60 anos. Pensando no futuro, sem esquecer o passado. Olá, boa tarde a todos. É com imenso prazer que dou início a este evento online, realizado pelo CO Advogados, que irá abordar o tema Organização e Planejamento Patrimonial, Familiar e Sucessórios. Impactos positivos na família, no patrimônio e no legado. O evento está sendo coordenado por mim, Lisiane Cornia Naber, sócia responsável pela área trabalhista do CO Advogados. Sou graduada em Direito pela PUC-RS, especialista em Direito do Trabalho, Direito Empresarial e MBA em Gestão Empresarial. Juntamente comigo, compõem a mesa virtual e organização deste evento, Dr. Lauri Ernesto Cor, sócio-diretor do CO Advogados, graduado em Direito pela PUC-RS, especialista em Direito Empresarial e Direito Tributário, doutor pelo Instituto dos Advogados do Brasil, professor universitário nas disciplinas de Direito Tributário e Direito Comercial. Doutora Tayana Martins, advogada associada do CO Advogados, graduada pela PUC-RS, especialista em Direito do Trabalho, mestranda em Contratos Internacionais, professora de Direito do Trabalho no Grupo de Estudos da ESA, OAB-RS, e integrante da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista da OAB-RS, que irá realizar o apoio técnico ao evento. Doutora Vanessa Kerpel-Kinkoli, advogada associada do CO Advogados, graduada com laurea acadêmica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito de Família e Sucessões pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em Direito Processual Civil, igualmente pela URGS. Membro da Comissão de Estudos Constitucionais de Família do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, IBADEFAM-RS, integrante da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões da OAB-RS e professora convidada de cursos de pós-graduação lato sensu. Antes de iniciarmos o tema do nosso debate, gostaríamos de compartilhar com todos um breve relato sobre a história do CO Advogados. CO, pensando no futuro sem esquecer o passado. Em 1957, o Dr. Lauri Duval Cor, meu avô, iniciou a história do CO Advogados. Em 2021, o nosso escritório completou 64 anos, em uma história marcada pela experiência e dedicação, seguida fielmente pelo seu filho, Dr. Lauri Ernesto Cor, meu pai, por minha irmã, doutora Mariana Cor, e por mim. Convidamos agora para a fala de abertura deste evento
o sócio-diretor do Corre Advogados, Dr. Lauri Ernesto Corre. Dr. Lauri, passa a palavra. Boa tarde, caros clientes, amigos e assistentes. É com muita satisfação que recebemos para tratar de tema tão relevante para todos que desejam proteger a família, o patrimônio e o seu legado. Mais do que um desejo, essa é uma necessidade de todos nós. O Corre Advogados, como falado, é um escritório que conta mais de 60 anos de tradição e com expertise em diversos segmentos, tais como civil, empresarial, trabalhista, tributário e patrimonial, entre outros. Hoje, expande a sua atuação com a área de direito de família, direito das sucessões, com foco no direito de herança e inventários, e com a área de gestão e planejamento patrimonial familiar e sucessório, atividades já exercidas, mas não com uma área específica e focada. Possuímos um modo avançado de pensar e exercer o direito, antecipando eventuais conflitos e potenciais litígios, a fim de desenhar as estratégias que terão sucesso na proteção dos interesses de nossos clientes. Dessa forma, estamos voltados a amparar e englobar as questões mais importantes da vida dos nossos clientes, a família, o patrimônio e o seu legado. Com essas novas áreas de atuação, os clientes passarão a encontrar proteção em todos os setores de suas vidas, de forma ampla e especializada, voltada às suas necessidades em vida e ao legado que desejam deixar. Nossos clientes encontrarão atuação e consultoria jurídica, empresarial e familiar. Além da nossa saúde, que em tempos de pandemia passamos a valorizar ainda mais, são os nossos bens mais preciosos, a família, o patrimônio constituído ao longo de uma vida de dedicação ao trabalho e o legado que iremos deixar ao mundo. Diante dessas considerações, retorno a palavra à doutora Lisiane para dar andamento ao evento. Agradeço a participação de todos que estão nos ouvindo e os convido para permanecer conosco. Dúvidas, questionamentos e sugestões poderão ser colocadas no chat do Zoom e ao final serão respondidas. Aquelas que eventualmente não tenhamos tempo para responder neste evento serão sanadas nas redes sociais do Corre Advogados. Convido agora, então, a doutora Vanessa Quincoli para dar início à exposição do tema Organização e Planejamento Patrimonial, Familiar e Sucessório. Impactos positivos na família, no patrimônio e no legado. Muito obrigada, doutora Lisiane. Todos me escutam bem? Está um pouco alto. Um pouco alto? Bom, então eu vou dar agora continuidade. Qualquer problema no som, então peço que me avisem. Então, muito obrigada, doutora Lisiane. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui neste evento, abordando um tema tão relevante e que impacta diretamente a todos nós. Antes de iniciar a minha fala, gostaria de saudar o Dr. Lauri Ernesto Corre, a doutora Lisiane Corre e a doutora Tayana Martins, e também a todos os colegas advogados associados do escritório Corre e a toda a equipe do setor administrativo que também tornou esse evento possível. Em especial, agradeço a cada um dos presentes pela atenção conosco e por dedicarem o seu tempo tão precioso a este evento especial, em que comemoramos o lançamento das novas áreas de atuação do escritório, conforme foi anunciado pelo Dr. Lauri Corre. Justamente, o escritório lançou essas novas áreas específicas de atuação diante das demandas, das necessidades trazidas pelos seus próprios clientes, ao se depararem com o aumento de seu patrimônio e verem, né, a necessidade de sua organização, tanto no momento presente, diante de um novo casamento ou de um divórcio à vista, quanto para o futuro, pensando já na herança e no legado que irá deixar para a sua família. Como também diante do falecimento de um ente familiar e da necessidade de abertura de seu inventário, né, do inventário do seu ente familiar. Bom, ao discutirmos as premissas e os alicerces dessas novas áreas de atuação, nos deparamos com a urgência do tema do planejamento sucessório e da gestão patrimonial do planejamento e do patrimônio familiar, uma vez que, atualmente,
Conforme os dados do IBGE, mais de 90% das empresas no Brasil seguem o modelo familiar e movimentam mais de 65% do PIB, conforme demonstra a reportagem do Sebrae, né, aqui exposta. E poderia surgir a pergunta, o que significa ser uma empresa familiar? Bom, sobre isso não há uma resposta definida, ou conceito, né, algo consensual sobre o que são empresas familiares, mas todas elas possuem algumas características em comum, como, por exemplo, estar sob o controle do empresário que a criou, ter sido originada em meio a uma família, né, vinculada a uma família, manter membros da família na administração dos negócios e apresentar estreita relação entre propriedade e controle da empresa. Outras características estão vinculadas também a problemas comuns a essas empresas familiares, tais como o fato das relações familiares estarem presentes e interferirem na dinâmica da empresa, o fato também de que geralmente a segunda geração é que inicia propriamente um planejamento familiar, antes disso patrimonial, antes disso ele geralmente não existe. Um terceiro ponto, a existência de uma supervalorização das relações afetivas, em prejuízo dos vínculos organizacionais da empresa, e também o fato de que o relacionamento familiar determina a sucessão na empresa, entre gerações, quando deveria, o melhor para a empresa, né, quando deveria ter sido feito um planejamento para melhor verificar quem, dentro da família, tem condições de gerir a empresa, né, de dar continuidade a ela, uma vez que nem todos os membros familiares possuem a mesma vocação profissional. Bom, as pesquisas também apontam que 44% das empresas desse tipo, né, as empresas familiares, não tem um plano de sucessão, né? Ou seja, metade não possui um plano. E 72, quase 73% não apresentam uma sucessão definida para cargos-chave, como os ligados à diretoria, presidência, gerência, né, e gestão. Então, o que esses dados nos apontam, né? Bom, esses dados mostram que a sucessão, claramente apontam que a sucessão é um tema ainda pouco discutido e nem sempre encarado com a profundidade que merece. Realmente, na minha opinião, pela minha experiência, justamente falar sobre sucessão é um verdadeiro tabu. Nesse cenário, estruturar um plano de sucessão nada mais é do que definir e executar uma estratégia que garanta a melhor maneira de transmitir o patrimônio de uma empresa familiar para os seus sucessores, para que os seus sucessores, então, também possam se encontrar numa situação melhor e para que possa ser definido quem vai ocupar os postos de decisão a cada ciclo geracional. Por que eu quis dizer uma posição melhor, né, desses sucessores? Porque existem aqueles, essa melhor posição, que eu quero dizer, que diz respeito a tem uns gestores, uns sucessores, alguns deles querem seguir na empresa e outros não têm vocação, né? Então precisa existir essa adequação. Bom, e o que se deseja evitar com o plano de sucessão, né? Ou seja, com o planejamento patrimonial dos bens empresariais e familiares, é a ocorrência na vida real daquele velho ditado que todos nós conhecemos: pai rico, filho nobre, neto pobre, que é um ditado universal. A sua origem é uma advertência antiga e que merece atenção. Bom, e um caso bem sucedido de plano de sucessão, que podemos falar com propriedade, é o caso do Escritório Co Advogados. O nosso maior exemplo está diante dos nossos olhos. O Dr. Laurido Val Co, fundador do Escritório Co Advogados, que passou então o seu legado para o seu filho, Dr. Lauri Ernesto Co, e para suas netas, que seguem dando continuidade à história por ele iniciada há mais de 64 anos. Então, temos aqui um grande exemplo de plano de sucessão bem sucedido, né? Mas poderia surgir algumas dúvidas para os senhores, como por exemplo, mas e se por acaso a terceira ou quarta geração Co não seguir a carreira jurídica? Haveria extinção do escritório? Ou seria possível a sua continuidade? Bom, nosso
com certeza poderíamos responder, né, o nosso consenso é que sim, é plenamente possível a sua continuidade. E a chave para essa resposta, né, e para essa solução está na gestão patrimonial familiar e no planejamento sucessório. Bem, aí vocês podem se perguntar, bom, e no caso da minha empresa, né? Então podemos parar para pensar. No caso da empresa da sua família ou do seu patrimônio, incluindo o patrimônio pessoal, mesmo que eu não tenha uma empresa, que os senhores não tivessem uma empresa, né? E se tratando apenas então do patrimônio pessoal, a resposta é a mesma. Sim, é igualmente possível. Mesmo que se tratem de empresas com segmentos diferentes, não importa o segmento. Tanto uma rede de lojas, transportadoras, indústrias, todas são passíveis de um processo de gestão, organização e planejamento. Bom, e nós poderíamos pensar, né, também, outra pergunta que nós poderíamos fazer, como é realizado esse processo, né, de gestão, de planejamento patrimonial, familiar e planejamento sucessório, que é um tema tão em voga, né, atualmente. Esse processo inclui necessariamente, isso sempre é necessário, um mapeamento. Mapeamento é a chave, né? É necessário uma análise minuciosa a respeito da atividade empresarial e do perfil dos familiares, uma vez que cada segmento, cada atividade vai exigir uma determinada ação do profissional, né? Na verdade, dos profissionais, porque como abordaremos, é necessário uma equipe multidisciplinar, né? Então vai exigir uma determinada ação do profissional que irá expor o plano de gestão. Um plano, porque não existe um caminho, existem caminhos e existem instrumentos sucessórios, instrumentos de planejamento. Sendo também, então, necessário que se verifique, então, além do mapeamento da atividade empresarial, nós temos que fazer um mapeamento dos bens pessoais, né, do patrimônio, daquele que pretende fazer o planejamento, como, por exemplo, a sua casa residencial, a sua casa de praia, casa de campo, propriedades rurais, veículos, enfim. Inclusive obras de arte, né? Ademais, o mapeamento também deve ser realizado sobre o perfil familiar, né? Então, o perfil familiar de cada pessoa, da família e de cada pessoa que integra essa família. Importa verificar qual pessoa, qual ente familiar tem mais aptidão para administrar a empresa, qual pessoa não vai querer seguir a tradição familiar, né? Quais as medidas podem ser tomadas caso seja necessário retirar o filho, por exemplo, da empresa, caso ele deseje sair da empresa. Então, um detalhe muito importante, esse estudo, esse mapeamento e o emprego dos instrumentos necessários no processo de organização e planejamento deve sempre ser realizado por meio de uma equipe. Isso mesmo, não pode ser apenas por um advogado, mas por uma equipe multidisciplinar e que tenha vasto conhecimento na área do direito de família, na área do direito das sucessões, direito empresarial, direito tributário, podendo muitas vezes ainda ser necessário o direito do trabalho. Tendo em vista aqui, tratamos de empresas, não? E possuímos então nessas empresas a incidência do direito trabalhista. Bom, após o mapeamento, a equipe profissional irá apontar qual o método utilizado, ou seja, quais os instrumentos, quais as ferramentas que poderão ser utilizadas no caso de cada família, de cada empresa, de cada pessoa. E o nosso sistema o nosso sistema jurídico coloca à nossa disposição, à disposição de todos nós, alguns instrumentos, alguns bem conhecidos, bem populares, com certeza os senhores já conhecem, e outros mais desconhecidos, tais como testamentos, doações em vida, pactos antenupciais, pactos parasociais, seguros de vida, planos de previdência privada e também as holdings, né? Que podem ser holdings familiares, rurais, puras, mistas, né? Então nós temos muitas formas de planejamento, né? De instrumentos de planejamento. E se fôssemos seguir uma ordem, digamos assim, cronológica, como seria interessante, digamos assim, começarmos, né? Primeiro, o ser humano, quando está numa idade, num momento da vida que ele deseja casar, né? Ou começa então a ter então uma união estável, ou começa a namorar com alguém, a ter um relacionamento. Então, o que nós poderíamos pensar? Num pacto
antenupcial, né? Uma vez que serve para estipular o regime de bens da pessoa, né? O regime de bens que irá vigorar no relacionamento, então dessa pessoa antes de casar, mas também o contrato de namoro e a escritura pública de união estável, né? Porque aí já se faz um corte no regime, né? Já podemos ter certeza a respeito do regime que irá vigorar, né? E aí saberemos o que será partilhado ou não em caso de divórcio ou de dissolução de união estável, inclusive no caso de falecimento. Os pactos parasociais, porque depois, né, pensando já numa empresa constituída ou que está sendo constituída, nós temos, além do contrato social, nós temos também o pacto parasocial, uma vez que é o documento firmado pelos sócios de determinada sociedade que visa fixar algumas regras e obrigações externas ao contrato, né, de sociedade, o contrato social, e ali nós temos meios que permitem fixar o que pode ocorrer nas hipóteses de divórcio, de falecimento, se é possível que um cônjuge, ex-cônjuge ou filho integre a sociedade ou não, lembrando que nós temos affectio societatis nas sociedades, não é? Um outro ponto, seguindo a ordem cronológica, seria, por exemplo, a constituição de holding, né, de uma holding familiar, por exemplo, ou rural. E depois, seguindo, nós temos as doações, as antecipações de herança, que serão sempre válidas e evitarão a realização de um inventário posterior, sempre quando válidas, não é? Porque com o falecimento do doador, uma vez já tendo sido realizada a antecipação da herança, em relação daquele bem ou da sua totalidade dos bens, caso isso tenha sido possível, não teremos a realização de inventário, né? Desde que tenham sido respeitados alguns critérios essenciais, como, por exemplo, respeito aos herdeiros necessários, a reserva do patrimônio de 50% do patrimônio daquele que faz a doação, né, aos seus herdeiros necessários. E o mais antigo e tradicional de todos os instrumentos é o famoso testamento, né, criado já no direito romano muito antes da era cristã. Ele permite que qualquer pessoa possa predeterminar para quem ficará, né, o seu patrimônio depois da sua passagem, depois da sua morte. Essa destinação do patrimônio pode ser feita em sua totalidade ou no limite de 50%, caso o testador possua herdeiros necessários, ou seja, descendentes, filhos ou netos, ascendentes, pais, avós, né? Então numa linha vertical, podemos pensar assim, ou numa linha horizontal, que seria os cônjuges, né? Ou os companheiros. Lembrando que desde 2018 o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que fazia justamente uma divisão, uma separação dos direitos sucessórios dos cônjuges, ou seja, daqueles que eram casados, e dos companheiros, daqueles que viviam em união estável. Com a retirada deste artigo do nosso sistema, o que nós temos? Que cônjuges e companheiros são herdeiros da mesma forma. Então, nós precisamos sempre lembrar do que chamamos de herdeiros necessários. Eles sempre precisam receber, no mínimo, 50% da herança. Os outros 50% podemos fazer aquilo que nós quisermos. Bom, e... Desculpa? Bom, continuando, o testamento ele é realizado mediante comparecimento do testador em cartório, ou é feito de uma forma particular, mas depois esse testamento precisa ser levado a registro. E justamente o testamento, e assim como os outros instrumentos que eu acabei de mencionar a todos vocês, eles são instrumentos seguros, desde que sejam realizados, né, com o auxílio de uma equipe muito especializada e que realmente saiba, né, o que está fazendo. Dito isso, e com os meus mais sinceros votos de transformação do uso comum do ditado popular pai rico, filho nobre, neto pobre, que nós possamos mudar para um novo ditado, né? Pais prudentes, filhos ricos e netos ainda mais ricos. Retorno a palavra, então, ao Dr. Lauri, permanecendo à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Vanessa, pela exposição. Muito boa mesmo. Bem detalhada. Obrigada. Realmente, o tema é visto e repleto de detalhes e nuances. Aproveito o ensejo para comunicar que em breve iremos nos reunir
novamente para tratar de forma mais minuciosa as questões relacionadas ao inventário extrajudicial e judicial, bem como tratar sobre o tema do testamento vital, também chamado de diretivas antecipadas de vontade, que ganhou grande notoriedade nos atuais tempos de pandemia, uma vez que pelo testamento vital é possível que uma empresa pré-estabeleça como deseja ser tratada quando não estiver consciente. Como, por exemplo, se deseja a realização de ortanásia, eutanásia, se ficar entubado ou não, por quem deseja ser cuidado, entre outras questões importantes. Mas tudo isso em um próximo evento. E também ficamos à disposição para eventuais dúvidas e consultas. Dito isso, passo a palavra para a doutora Lisiane. Obrigada, doutor Lauri, doutora Vanessa, excelente exposição do assunto. Acredito que nossos clientes puderam, nesse momento, sanar um pouco de suas dúvidas, né? Acredito que muitas outras ainda surgirão e, por isso, então, teremos momentos e reuniões específicas para tratar com cada cliente, né, as suas devidas necessidades, elaborarmos os seus devidos planejamentos e podermos dar andamento nos referidos assuntos. Então, iniciamos agora o nosso debate, né, com as perguntas que estão sendo feitas. Temos uma pergunta que diz: por que no Brasil as famílias não gostam de fazer testamentos e inventários? Doutora Vanessa, lhe passo a palavra. E depois tenho mais 3 perguntas a serem feitas também. Pergunta de Carmen Silvia. Pode esclarecer para nós, doutora Vanessa. Só quis dizer quem havia feito a pergunta. Perdão, eu fiquei com o microfone desligado. Então, boa tarde, doutora Carmen. Eu fico muito feliz com a sua presença. Muito obrigada com a presença de todos. Eu estou muito feliz que nós temos aqui 46 participantes. Então, eu fico muito feliz porque cada um de vocês vocês são muito especiais para nós todos aqui. E respondendo então a pergunta da senhora Carmen, o que acontece? No Brasil, nós temos um tabu muito grande. Hoje mesmo nós conversávamos, eu e o Dr. Lauri, justamente sobre isso. O tabu que é falar sobre a nossa finitude, sobre a nosso tempo na Terra, não é? Porque, por exemplo, como eu falei, o testamento já foi criado no direito romano há muitos anos. Então, era muito comum, né, tratarmos... porque inclusive era uma honra poder dispor dos seus bens, né? Ser um sujeito de direitos que pode dispor em testamento para quem vai ficar os seus bens, qual é o seu legado. E por isso nós tratamos tanto de legado, dessa palavra nós usamos tanto, porque não é só deixar, né, um patrimônio, bem para alguém, tem a ver com o seu legado também, não é? Então, enquanto no direito romano isso era muito bem visto, no Brasil, eu não sei se por questões de educação, religião, crenças, né? No Brasil falta muito no nosso país educação financeira, né? Nós não temos uma educação financeira e tenho certeza que se nós tivéssemos, nós estaríamos muito mais prontos para falar sobre isso e nós já pensaríamos nisso com uma certa facilidade, não é? Então, não são todas as pessoas que têm essa consciência e, pelo contrário, a maioria das pessoas ainda no Brasil precisam abrir o seu horizonte, a sua visão para... Deixa eu dar uma complementar, doutora Vanessa. Sim, nessa mesma linha, né, o que acontece é o medo de perder a administração dos seus bens. Muitos deles, né, deixam de fazer esse planejamento porque pensam que vão perder a administração ou a própria propriedade de seus bens a partir do momento que fazem algum ato de proteção, blindagem patrimonial. Mas com os instrumentos jurídicos que existem, né, isso dá uma segurança muito grande, né, de que não vai acontecer, né? Pode ser feita, por exemplo, uma doação em vida de cotas empresariais, né, com usufruto, né, permanente, né, que não, ou seja, as cotas da empresa são doadas ou são cedidas, mas ficam em usufruto do sócio, né?
Vitalício. E ele mantém, vitalício, isso mesmo, faltou a palavra. E ele mantém a administração da empresa como administrador e através de cláusulas contratuais. Isso é um dos exemplos, né? Que tem outra coisa, é o próprio medo, receio da morte, de falecer, mas é a única coisa certa que nós temos, então não tem saída, né? Tu pode levantar agora da cadeira, tá ali na rua, ser atropelado, caiu alguma coisa na cabeça, tem um acidente de trânsito. E o que acontece com isso? Vamos dar um exemplo assim da pandemia o ano passado, né? O que isso reverte? De uma hora para outra, tu te vê numa situação impossível de ser trabalhada, de desenvolver a tua atividade. E tu não tendo eu vou dar um exemplo de uma empresa que nós fomos consultados 2 anos do sócio, né? Que ele nos consultou para fazer a holding, para estabelecer como deveria ser feita essa sucessão, ou pelo menos proteger, mas ele tinha esse receio. Só que o ano passado, ele não tendo feito, ele faleceu. E a empresa estava com muito baixo faturamento. O valor do ITBI foi, assim, no inventário, né? Foi um valor astronômico, vultoso, porque o patrimônio era muito grande. Então, essas coisas, assim, muitas vezes podem levar a empresa a quebrar. Claro que ela não quebrou, né? Ela se manteve bem, mas ela teve uma dificuldade para liquidar o imposto devido, né? Mas, enfim, esse foi um comentário, né, em razão da pergunta da doutora Carmen. Vamos continuar e levar outro... Então, prosseguindo com a próxima pergunta, e essa é uma pergunta pessoal, inclusive, né? Mas já sei a resposta, mas quem não tem empresa e não tem CNPJ, pode fazer planejamento patrimonial e sucessório? Sim, sim. Inclusive, aproveito para fazer um gancho com uma conversa assim, que eu tive com alguns clientes, né? Que nós conversamos assim antes da reunião. Bom, nenhum de nós tem algum problema até que alguém venha a falecer, se divorciar ou dissolver a sua união estável, né? Então, fazendo esse gancho com pergunta, o que eu tenho a dizer? Que mesmo quem tem família, tem empresa, ou quem não tem empresa e não tem CNPJ, não tem uma pessoa jurídica constituída, pode sim fazer um planejamento patrimonial, familiar e sucessório. Tá? Isso por quê? Porque nem sempre é necessária a constituição de uma holding. Tá? Nós podemos fazer uma doação, né, uma antecipação de herança dos seus imóveis. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma casa na praia, uma casa de campo, alguns veículos, e então já faz a doação, a antecipação de herança para os seus filhos. Ou então deseja que metade do seu patrimônio fique para aquele neto que mais cuidou, né, o resto pela sua velhice, né, ou aquele filho que mais esteve presente, porque a pessoa pode pegar 50% do patrimônio e doar, inclusive, para uma instituição, né, enfim. Então, é possível, mesmo a pessoa física, fazer um belíssimo planejamento sucessório e familiar. Né? Apenas nós tratamos muito essa questão da empresa, porque é quando nós vemos o pior cenário, né, das pessoas que possuem empresas, as empresas familiares, que são 90% das empresas do país, que, verificando então a ocorrência de um falecimento ou de um divórcio, existe o patrimônio se dissipa, né? E vários problemas acabam ocorrendo, então por isso nós acabamos dando mais ênfase à questão da pessoa jurídica, à questão da empresa, mas sim é extremamente importante fazer um testamento da pessoa física, porque mesmo enfatizando a questão da pessoa jurídica, a pessoa física, né, que compõe essa pessoa jurídica, ela precisa de um testamento também. Então, a resposta é sim. Deixa eu dar uma complementação, né, com relação à pessoa física e à pessoa jurídica. Mas temos que lembrar que toda pessoa jurídica é composta por pessoas físicas. E o que acontece muitas vezes? Essas pessoas jurídicas transferem o patrimônio, né, através dos rendimentos, distribuição de lucros, para a pessoa física.
essa pessoa física, então, com seu patrimônio, né, pessoal, ela tem que ter como ela vai fazer essa transferência dos bens da pessoa física. E também o empresário, né, que na atuação ele está sempre sujeito aos riscos do negócio. O risco dos negócios, hoje nós temos um sócio, né, que só participa do lucro não, ele participa do faturamento, né, da receita bruta, que é o fisco, né? E muitas vezes essa dificuldade no pagamento leva à responsabilização dos administradores e dos sócios, ou através da desconstituição da personalidade jurídica, ou mesmo, né, conforme a situação, diretamente a responsabilização dos sócios. Com a instituição de uma holding, que se faz a integralização do capital com bens móveis ou imóveis, né, cria mais uma barreira para se chegar ao patrimônio. Então, tu não fica exposto diretamente com o teu patrimônio de pessoa física, sócio de determinada empresa, né? Aqui o fisco, ou mesmo uma demanda trabalhista, né, onde você sabe que não observam muito com relação à empresa, sócio, as decisões são bem contraditórias, vai direto no patrimônio da pessoa física. Então, nós criamos uma barreira. Não vou dizer que evite totalmente, mas é uma barreira, né, que isso ocorra. E dentro dessa sociedade, né, vai ter os sócios, que são os familiares, que vão ter parte do patrimônio. Então, não vai afetar todo o patrimônio da empresa. Vai afetar o capital social, né, as cotas sociais do sócio, né? Então, era essa a complementação. Nós temos mais uma pergunta ali da doutora. Então, da doutora Carla. Primeiramente, ela agradeceu a exposição, né? E o questionamento é: o planejamento sucessório pode diminuir os custos de ITBI e demais taxas de um processo de uma ação judicial ou extrajudicial de um inventário? Bom, primeiramente, muito obrigada, senhora Carla, pela audiência, sim, por estar presente, né, por estar aqui conosco. Muito obrigada também pelo elogio, fico muito feliz. E já gostaria também de colocar à disposição da senhora e de todos os presentes para todas as dúvidas possíveis. O que nós temos um ponto que eu e o Dr. Lauri também queremos muito abordar, é justamente essa questão do imposto, né, do ITBI. Existe um projeto já, né, uma previsão de aumento da alíquota do ITBI. ITDCM. Imposto de Transmissão, ITCMD. Causa Morte e Doação. Isso, perdão. O ITBI, ele, de qualquer maneira, nós iremos incide ITBI. Tá? Só que o que acontece? Quando nós conseguimos retirar o inventário, em primeiro lugar, da esfera judicial, nós já temos um ganho muito grande. E quando nós conseguimos, em vida, fazer a divisão, a antecipação da herança, evitando um inventário, nós já temos um outro ganho. Né? Primeiro, pela previsibilidade, porque o próprio autor da herança ele consegue visualizar, né, planejar, ter em mãos a destinação, né, do seu patrimônio e do seu legado. E também é possível reduzir os valores até mesmo com advogados, né? Porque é possível contratar um advogado para fazer todo o planejamento e finalizar aí, né? Então daí não é nem preciso fazer nem inventário extrajudicial. Então, de fato, é muito mais vantajoso, embora também incidam os impostos, né? Tem mais um detalhe com relação à tributação, né, que hoje existe um projeto tramitando para elevar. Nós temos hoje um limite, né, de 8% no imposto de transmissão causa mortes. Né? Aqui no Estado o limite está limitado em 6% e doações em 4%. Só que tem um projeto para elevar para 6% de doações e 8% o causa mortes. Também há um projeto, né, tramitando, se não me engano, no Senado, que pretende dobrar essas alíquotas. Então, claro que tem fundamento, porque nós temos assim a tributação nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Chile, né, com valores bem elevados,
com relação ao imposto de transmissão, causa-morte e doação. Então, essas situações aí, se por acaso, né, se concretizarem, né, através de uma resolução do Senado, vai abarcar diretamente, né, os espólios, né, assim que for constituído. Então, essa preocupação também faz parte, né, desse planejamento sucessório. Seria isso. Obrigada pelas respostas. A próxima pergunta da senhora Vanice. Essa doação de imóveis é mais em conta que o inventário? Já foi respondido anteriormente, né, pela doutora Vanessa, mas se quiseres complementar, doutora Vanessa. Até o doutor Lauri, então, poderia complementar, mas a questão é que, em regra, sim, ela é muito mais em conta, claro, porque também precisamos pensar qual é o patrimônio, né? Como sempre devemos pensar que não existe uma fórmula, né? É necessário, então, pesar, equilibrar e verificar, fazer um mapeamento, como nós falamos antes, de quantos herdeiros, né? De qual é o patrimônio. Não é, doutor Lauri? Seria isso, né? Não existe uma fórmula pronta para todas as situações, né? Por isso que no início foi falado que tem que ser mapeada a situação, né, do patrimônio, de quem são os herdeiros, né, como está constituído o casamento, como está constituída a sucessão, né? Mas, assim, primeira coisa, né, nós trabalhamos hoje para criar um patrimônio para que possamos ter uma aposentadoria condizente e, evidentemente, para deixar alguma coisa para os nossos herdeiros. Então, se nós queremos deixar alguma coisa para os nossos herdeiros, nós temos que deixar uma coisa de preferência boa. E o que seria essa coisa de preferência boa? Evitar o máximo possível o risco de litígio, né? Então, a partir do momento que tu delimita e o teu desejo fica instituído, né, não há... A briga que pode haver é contigo falecido, né? Mas não entre eles, porque aquilo já está delimitado. Ele pode achar, não foi justo, foi injusto. Mas a delimitação existente, né, quando tu faz essa divisão pré-falecimento, é que tu estabelece uma harmonia na família, né? Então, essa também é uma das causas que, no meu entendimento, é muito benéfica, né? Porque a vida não é só com relação ao financeiro. Nós temos que ver o sentimental, a união, a família, né? Então, e a harmonia, principalmente. Então, é nesse aspecto que é muito importante esse nosso debate e essa situação da economia, que podemos chamar de economia harmônica da família. Um ponto que eu gostaria apenas assim de complementar, que é muito importante nós termos em mente, né? Que, ainda fazendo também um gancho com essa questão se a doação de imóveis é mais em conta que o inventário, e também já fazendo um gancho com a próxima pergunta que eu tomo assim, a vênia para até adiantar, seria sobre a questão de testamento, enfim, o que nós temos, que eu gostaria de fazer ter aqui com vocês um pensamento global assim, a respeito do planejamento. O que acontece? O planejamento, do lado daquele que faz, né, que é o autor da herança, o autor do patrimônio, é um ato de amor também para aqueles que ficam, porque no caso de um falecimento, né, nós temos os familiares, eles têm que lidar com a dor, com o falecimento da passagem do seu ente querido, e ainda por cima tem que lidar com diversas questões burocráticas, né, jurídicas. Muitas das pessoas que não são do direito ficam até um pouco de medo diante, nós sabemos que isso existe, né, diante da situação, nossa, e agora o inventário, né, como que nós vamos lidar? Então, o planejamento, ele é muito inteligente, ele é muito prudente, né, ele é um ato de amor também, como eu falei, para aqueles que ficam. Não só uma questão de redução de gastos, não só uma questão de economia, né, mas uma questão porque a pessoa passa a dar o exemplo, né, de educação também financeira, né, de educação econômica. Então, isso de um modo geral, é muito inteligente, é muito bom para aqueles que ficam
e também para aqueles que partem, porque até o momento da sua partida, eles estarão tranquilos, né? Podendo, caso tenha ocorrido uma doação, eles gozarão do usufruto vitalício. Ainda por cima, nós temos que lembrar que existe na doação uma cláusula de reserva, né? Porque o que acontece? Se eu dou para minha filha, mas a minha filha falece antes de mim, existe uma cláusula que esse bem volta para mim. Porque senão ele ia acabar sendo herança de quem? Do marido dela, por exemplo. Então, nós temos diversos mecanismos e o planejamento, então, ele é realmente uma questão de educação financeira, um ato de amor também com seus. Então, não só vantagem econômica com tributos, né? Mas realmente deixar, então, realmente, como o doutor Lauri falou, né? Uma harmonia entre todos, patrimônio e também as pessoas. Também na doação, né, pode ser instituído uma determinada finalidade da doação. E se não cumprir a finalidade, aquela doação é revogada. Exato. Então, isso é colocado. Eu vou voltar àquele exemplo anterior, como falou isso. Essa empresa que eu falei, cujo sócio faleceu o ano anterior, ele era o administrador, o único administrador. Ele faleceu, uma empresa que tem uma movimentação muito grande financeira e não tinha quem movimentasse os bancos. Foi uma correria para poder nomear o inventariante e ser aceito pelos bancos, né, que o inventariante representasse a sociedade em todos os aspectos. Então, isso é uma coisa que pode a empresa, né, ficar céfala e levar até, conforme a situação, a quebra. Um outro exemplo é uma empresa, né, que tem uma situação financeira muito boa, mas os herdeiros, em razão de alguma desavença ou litígio, tornam inviável a empresa e ela vem a quebrar não em razão da sua atividade, mas em razão da desorganização, ou desentendimento, melhor dizendo, de seus sucessores, dos seus herdeiros. Temos mais perguntas? Como o senhor havia comentado, né? Não é nem pela saúde da empresa, a saúde da empresa, mas a questão envolvendo os herdeiros, né? E esse desentendimento leva à quebra da empresa. E então eu imagino, né, a dor, né? Que se caso os fundadores pudessem ver o que está acontecendo, como eles lamentariam isso, né? Então, para evitar isso e de uma certa forma fazer uma blindagem patrimonial, né, na medida do possível, é que o planejamento sucessório ele se faz uma real necessidade, né, uma urgência das famílias, não só as famílias empresárias, mas as famílias de um modo geral, principalmente tendo em vista a economia do nosso país, né, como ela anda cada vez mais crítica. Uma última pergunta, aí estamos nos encaminhando para os nossos 10 últimos minutos finais da nossa apresentação, né? E o último questionamento seria, e para blindar o patrimônio, seria por meio de holding? Blindagem? Olha, assim, não sei quem fez, vou me antecipar um pouquinho aqui. Seria uma das possibilidades, né? Tem N possibilidades e N situações que isso pode acontecer. Então, não é tão simples responder esse questionamento, como falei anteriormente, né? Tem que ver caso a caso. Qual é o problema que ocasionou o pedido dessa blindagem? Ela pode ser em razão de um acontecimento ou pode ser de prevenção. Mas não é fácil responder assim de pronto uma pergunta dessa sem analisar toda a situação. Sim, tem que ser feito um levantamento, uma análise minuciosa para poder dizer se é cabível a realização de uma holding ou não. Imagino que seja isso. Por isso também dizer assim, mas o meu amigo que tem uma empresa fez tal coisa, né? Mas o advogado do meu amigo orientou, então, que ele fizesse determinada ação, determinado procedimento, né? Então, realmente é caso a caso, né? Não teríamos como não existe uma fórmula mágica, né? E também só queria fazer um ponto sobre a questão do testamento, quando os pais se casam de novo, né? O que nós temos? Vamos supor, se eu me casei
tive 2 filhos e me caso novamente, tendo em vista que esse meu novo marido ou meu novo companheiro, ele será obrigatoriamente meu herdeiro, porque ele é herdeiro necessário por força do Código Civil, o que nós temos? Eu posso fazer um testamento deixando muito claro que 50% do meu patrimônio disponível irá para quem? Para os meus filhos. Então, o que eu faço? Eu faço com que tudo aquilo que eu posso dispor, o máximo possível, que é a metade do meu patrimônio, vá direto para os meus filhos. Então, eu reduzo o quinhão, né, como a gente chama, de hereditário desse meu novo marido, né, desse meu novo companheiro. Então, nesse caso de pais divorciados, por exemplo, então que querem proteger os seus filhos, essa é a melhor maneira que eu vejo. Foi respondida, então, a pergunta da senhora Carmen Silva, né, que era sobre como é feito o testamento no caso de pais divorciados que se casam novamente e têm filhos do casamento anterior. Isso. Temos mais uma pergunta aqui. Leia Pereira. Gostaria de saber se precatórios a receber têm correção desde o ano do falecimento. É o seguinte, precatório não é, só para iniciar, não é essa parte familiar, mas aproveitando a situação, o precatório não tem nada a ver com o falecimento. A correção e os juros têm a ver com a sentença que concedeu. Né? E de quem é o precatório. Né? Então, também não é uma resposta que possa se dar, mas, em princípio, a correção não é do falecimento, ela vai correr desde a data da expedição do precatório. Não tem a ver com o falecimento. Salvo se foi, claro, emitido na data do falecimento ou posterior. Só salientando, precatório é uma coisa, precatório é outra. Né? Precatório é uma ordem de pagamento de órgãos públicos. Perfeito. Então, estamos nos encaminhando agora para o encerramento do nosso debate e eu gostaria de agradecer as brilhantes explanações feitas pelo Dr. Lauri, pela doutora Vanessa, agradecer a presença de todos os nossos clientes que nos acompanharam aqui neste evento, nossos amigos, colegas de trabalho, e informar que dúvidas que eventualmente não tenham sido sanadas durante o evento, elas podem ser encaminhadas por e-mail para os endereços que a seguir nós compartilharemos com vocês, e nós responderemos elas individualmente e também passaremos a entrar em contato com os nossos clientes e eventuais empresas que não sejam nossos clientes, que desejem se tornar nossos clientes para sanar as dúvidas, marcar reuniões, tanto presenciais como virtuais, para que possamos dar continuidade a esta brilhante exposição e assunto que nos daria a margem aqui para ficar mais muito tempo debatendo, né, doutora Vanessa e doutor Lauri? Verdade, certamente. E dentro em breve vamos ter uma nova, né, com relação ao inventário, né, judicial e extrajudicial e alguns outros assuntos com relação, inclusive, né, a previdência privada, PGBL, VGBL, seguro de vida, né, para que possam ser esclarecidas essas situações, porque a gama de abrangência dessa área que nós estamos iniciando aqui no escritório, iniciando o escritório, ela é muito grande, ela abrange todo o escritório, como o direito tributário muitas vezes abrange essa área de sucessões e proteção familiar, ela, como foi dito no início, é direito civil, conforme a situação, é um ramo de direito civil, mas abrange as outras áreas de direito civil. Né? Direito tributário, que tem a ver com a tributação, como ela vai ser realizada, direito societário, direito do trabalho também em relação à proteção, enfim, transita por vários ramos do direito, por isso que necessita de uma equipe, né, multidisciplinar e especializada nos ramos para poder interagir e saber das necessidades de cada um das situações. Sim, eu concordo, endosso as considerações do Dr. Lauri e faço aqui um convite para todos os presentes que pensem a respeito
realmente do que pretendem fazer com o seu patrimônio, né? Por que estão construindo esse patrimônio, para quem também, o que deseja, qual é o legado, né? Não só construir um patrimônio, mas qual é o legado, qual é a mensagem, né? Pensem a respeito, porque como o Dr. Lauri também comentou, a única certeza que nós temos, assim, nós estamos vivos hoje, mas nós não sabemos o amanhã, né? E isso é comum a todos, né? Isso não é um privilégio ou não de um ou de outro, né? Isso acontece para todo mundo, né? É possível. E também nós temos que lembrar que os nossos irmãos não são nossos herdeiros necessários. Então, por exemplo, aquele que ama muito o seu irmão, né? Que um irmão que ajudou tanto, se eu sou casada, a minha irmã não vai receber nada, né? Então, será que não seria interessante fazer um testamento em que eu deixo aquela obra de arte que ela gosta tanto, aquele anel, ou então um seguro de vida para que ela possa ser beneficiada, né? Ou se eu sou madrinha, né, de uma criança que precisa de uma ajuda, por que eu já não faço seguro de vida beneficiando? Então, nós queremos chamar a atenção, principalmente em tempos de pandemia, em que nós passamos a prestar mais atenção nas nossas vidas, né? Vamos pensar também a respeito do que nós vamos fazer com ela, né? E com relação ao nosso patrimônio e às pessoas que nós amamos. Então, muito obrigada a todos, doutora Lisiane, doutora Tayana, que nos ajudou tanto, sem a sua ajuda não seria possível, né? Com todo o auxílio. Doutor Lauri, muito obrigada a todos. Eu fico muito feliz com a confiança também no meu trabalho e obrigada a todos que participaram. Muito obrigada. Boa tarde. Boa noite a todos. Um abraço.